Saudações alvinegras, meu nome é Celcinho e esse é o nosso canal Botafogo Sem Mimimi. Te peço que se inscreva no canal, ativa o sininho da notificação, compartilha nossos vídeos e dá like, muito like, porque like é a linguagem do YouTube e assim o nosso canal vai ter crescimento, graças à sua participação, graças à sua interatividade, graças a seu like. Lembrando, aqui nós só fazemos um conteúdo por dia e aqui nós só falamos do Botafogo. Hoje é quinta-feira, dia 9 de janeiro de 2025 e nós estamos aqui para dar continuidade ao nosso bate-papo, a nossa interlocução, né? A nossa interatividade aqui por este canal, por esta plataforma. Bom, então, as notícias do Botafogo e as notícias da maioria dos clubes, pelo menos daqueles clubes que já têm a sua formação mais estabelecida, vamos colocar essa palavra, mais estabelecida ou mais confirmada, né? Como é o caso do Flamengo, o caso do Botafogo, que já tem aquele elenco robusto e já conhecido. A movimentação é pouca. Existem as especulações, mas as confirmações das contratações ainda é muito pequena, é muito baixa. O Flamengo, por exemplo, não contratou quase ninguém. Parece que contratou um jogador, parece que eu nem sei o nome, porque, como eu falo aqui, nós só interessamos o Botafogo. E o Botafogo, por sua vez, está acertando aí, deve faltar a assinatura, né, do contrato do Jair, do Grêmio, do Santos, né, o jogador que pertence ao Santos, que agora vai passar a pertencer ao Botafogo. Dentro dessa negociação, há muitos comentários, né, por conta da inclusão do Tiquinho. E aí eu quero fazer uma contextualização. Bom, porque muita gente acha que é muito dinheiro pelo Jair. Então, veja bem, nós sabemos que o Botafogo agora é uma SAF, é uma empresa. Então, qualquer jogador que seja contratado pelo Botafogo, se ele custar 30 milhões, duas coisas podem acontecer com esse jogador. A primeira coisa é que ele permaneça no clube por bastante tempo, faça um contrato longo e, não alcançando uma performance que chame a atenção de outros mercados, ele vai ficando no Botafogo. Então, esse é o primeiro detalhe. E um jogador de 19 anos, 20 anos, se não contratar ninguém, cara, se ninguém aparecer para contratá-lo, ele vai permanecer ali no Botafogo por pelo menos 5, 6 anos. Você veja o caso aí do Matheus Nascimento. Um jogador começou lá com 16, 17 anos no time profissional. Hoje vai fazer 20 anos, né? Hoje tem 20 anos e continua dentro do Botafogo. E o Botafogo tem um preço estipulado para negociar o Matheus Nascimento. É assim. A segunda coisa que nós temos que ter esta visão, que o torcedor do Botafogo precisa entender, é o seguinte: é que esse jogador possa ser negociado. Agora entenda o detalhe da empresa. Se a empresa está contratando esse jogador por 30 milhões, a empresa só venderá o jogador por mais de 30 milhões. Ele pode vender por 31 milhões. Mas com certeza a empresa Botafogo, a SAF Botafogo, não vai perder dinheiro nesse jogador. Por quê? Porque tudo é feito de acordo com uma pesquisa de mercado, com uma probabilidade de ascensão do jogador. É claro, qualquer jogador, e eu tenho exemplo disso, eu posso falar sobre isso com propriedade, qualquer jogador está fadado a um problema qualquer, uma contusão grave, o caso aí Patrick de Paula. Entendeu? Então, é possível que o valor de mercado dele diminua, mas só vai diminuir por conta desse fator.
e o jogador se recuperando e performando, que é o que nós esperamos que aconteça com o Patrick de Paula, ele ainda pode ser vendido no futuro com lucro. Então o Patrick de Paula chegou ao Botafogo com 22 anos, correto? Está indo para 25 anos e ainda pode ser vendido com lucro. Então, nós podemos ficar tranquilos, porque o Jair está sendo bem pago, é um jogador de 20 anos. Tiquinho, ele já tem 33 anos, teria mais 2 anos de contrato, que ele renovou agora há pouco tempo, mas em breve ele sairia. Ele sairia do Botafogo. Então, esse valor e essa transação foi, no meu entender, eu não gostaria que o Tiquinho saísse, mas eu não fico preocupado porque ele saiu. Porque o negócio foi bem feito. Correto? Então, muitas coisas estão dentro dessa negociação que nós temos que ter essa condição de entender. Outra coisa também que a torcida está muito desesperada, né? E eu chamo até carinhosamente os biriba, né? Os biriba botafoguenses estão aí alvoroçados, é a questão de não aparecer ainda contratações. Bom, então, o Botafogo tem feito várias propostas para vários jogadores. Nós já vimos a questão do Almiron, nós já vimos agora o Arambarri, né? Arambarri, um volante uruguaio. Tem o Ilke Munhaém, tem o Bitelo, tem lá o outro jogador lá, o Cucho. Inclusive eu fiz uma pesquisa sobre o Cucho, e o Cucho, logicamente o SofaScore ele mostra pela temporada, né? Mas na temporada também ele faz proporcionalmente ao que o jogador atuou, né? Então o Cucho ele foi muito melhor do que todos os jogadores da posição no Brasil. Eu fiz a comparação, eu comparei com o Hulk, eu comparei com o Pedro, eu comparei com o Tiquinho, eu comparei com o Igor Jesus, eu comparei com o Diego Costa, eu comparei com o Bright White, eu comparei com o Verrete, eu comparei com todos os centroavantes, com o Caleri, né, que são os Ener Valencia, que estava no Internacional, com todos os jogadores que atuavam no Brasil, com Daverson, Isidro Pita, todos esses jogadores eu fiz essa comparação. Paulinho, que agora está no Palmeiras. Então, eu fiz essa comparação. E o Cúcio Gonzalez teve uma performance muito superior, não foi superior não, muito superior a todos esses jogadores. Então, é um jogador que pode pintar no Botafogo. Tem também a questão do treinador. Nós estamos aí na busca do treinador. Aí eu quero falar para você, o torcedor, meu amigo torcedor, e aí você também pode botar ali nos comentários qual o treinador que você gostaria. Eu já falei, o meu preferido era o Luiz Castro. Eu não tenho problema nenhum de falar isso. O meu preferido é o Luiz Castro. E nós temos outros nomes até, por exemplo, eu vi o Xavi, né? Xavi foi treinador do Barcelona, o Xavi Garcia também, que treinou vários times da Premier League. Então tem muitos treinadores ali. E eu acredito que na iminência de ficar sem treinador, aí o John Textor vai tirar o dinheiro do bolso e vai contratar um treinador que talvez não estivesse no planejamento por conta do orçamento, mas vai procurar um treinador que está disponível no mercado e com grande capacidade para dirigir o Botafogo. Eu não tenho dúvida disso. Se ele estava pensando em gastar 1 milhão, um exemplo, se ele estava pensando em gastar 1 milhão para contratar um treinador, e ele vê que não vai contratar por conta de dificuldades ali de transferência, de negativa do próprio treinador, ele vai pegar ali 1 milhão e 500, 2 milhões e vai botar num treinador que está a nível superior, em nível superior. Eu acredito assim, que o John Textor tem tudo isso sob controle, porque ele sabe que um navio não pode ficar sem comandante. E vocês viram que na escolha do Arthur Jorge, ele foi certeira, né?
Ele foi uma escolha certeira. O scout trabalhando de acordo com o elenco que nós temos. Isso é importante. O treinador não pediu esse jogador. Não. O Botafogo contrata o jogador, a característica do jogador é essa. Tem um elenco que tem 2, 3 jogadores de características parecidas e vai buscar um treinador que jogue dentro daquelas características, que procura jogar com um time dentro dessas características. E aí nós vamos ter aí em breve o anúncio do nosso treinador. Uma outra notícia que eu vi agora, inclusive no canal do Manel, né? Eu ouço todos os treinadores, todos os amigos da mídia botafoguense. Assim que eu acordo, eu já vou procurando os canais, né, para poder dar uma olhada, para ver o que acontece, para eu poder fazer aqui a minha consideração também, a minha análise, né? Lembrando que aqui é análise independente. Eu não tenho vínculo nenhum com a instituição Botafogo e eu não tenho vínculo nenhum com o patrocinador, não tem nada disso. Aqui é eu e você. Papo de torcedor. Eu sou torcedor como você. Então, venha no canal do Manel. O John Textor está fazendo acordos aí com empresas, né, no ramo internacional para ter mais aporte dentro da Eagle. E parece que aí tem uma probabilidade, né, de vir aos caixas da Eagle Holding 3 bilhões de reais. 3 bilhões. Então, alguns jogadores agora, com essa injeção de ânimo, né, alguns jogadores possam ser contratados. Chegar naquele preço que o time quer. Né? Chegar naquele preço. Parecido. 25 bilhões no Bitelo. 25 milhões de euros no Bitelo. Não tem condições. Lá 17, 18 no máximo. Chega até 20, talvez. O Claudinho, né? Claudinho, Bitelo, Cúcio. Então, já pensou? O John Textor prometeu 4 jogadores, né? Luiz Henrique está saindo, realmente está saindo. Mas aí, e para cada jogador desses que sai, nós temos a capacidade, pelo volume de dinheiro que é vendido o nosso jogador, e o John Textor faz isso muito bem, coloca lá em cima o valor. Cara, para cada jogador que sai do elenco do Botafogo, dá para contratar 2, no mínimo, de grande vulto. Dá para fazer 2 contratações de jogadores de grande técnica, né? Vamos colocar assim, de grande técnica, como é o caso do Cúcio, é o caso do Bitelo. Se você pega o Luiz Henrique, está vendendo por 40 milhões, você compra o Bitelo e ainda sobra 20 milhões para você comprar alguém. Correto? Dá para você comprar o Bitelo e dá para você comprar o Claudinho com o valor do Luiz Henrique. Né? Parece que é um mínimo de 40 milhões. Pode chegar até a 60. Se você botar 60, você chega a 3 jogadores. E eu não acho que, no mínimo, não sai por menos de 45. Então você compra 2 e ainda sobra 5 para você botar nos caixas daí. Não precisa nem vir para o Botafogo esses 5 milhões. Já pode ir direto para o caixa daí. Você compra Bitelo e você compra Claudinho e bota 5 milhões lá nos cofres da Eagle Holding. O Igor Jesus, 30 milhões. Né? 30 milhões. 30 milhões no Igor Jesus, você consegue comprar aí o Cúcio por 20 e ainda te sobra 10 que você bota lá no cofre da Eagle. Não precisa botar esse dinheiro dentro do Botafogo. Correto? Agora parece que tem vários clubes aí interessados no Júnior Santos. Cara, bota lá 15 milhões de euros. Você vai contratar. Você vai contratar jogadores. Tem vários jogadores aí que estão à disposição. Correto? Que estão no mercado. Nós é que não conhecemos, porque não temos acesso a todos os jogadores. Eu, por exemplo, eu pesquiso muito. Mas as ferramentas que eu tenho é a ferramenta que você tem, é SofaScore. Entendeu? Então, por exemplo, às vezes o SofaScore eu procuro jogadores livres no mercado. São uns. É um grupo. Aí ele me dá lá para fazer o filtro. O que você quer? Atacante, ponta, direita, esquerda, centroavante, 22 anos, qual a faixa etária?
Então é muito complicado, porque você bota lá, aparece um bolo, você vai ficar pesquisando lá. Eu gosto, eu faço algumas pesquisas. Mas o scout do Botafogo, cara, ele tem ferramentas muito mais avançadas, porque ele mesmo coloca lá, por exemplo, centroavante, 1,80m, 1,77m a 1,90m. Pé direito, não, eu quero um com o pé esquerdo. Inclusive com o pé esquerdo eu já falei, o cara que tá lá no Zenit, né? O argentino, que era da seleção de base da Argentina, tá lá no Zenit também, ó. Atacante alto, 1,90m, pé esquerdo, é muito bom o atacante de pé esquerdo, porque ele faz o giro totalmente diferente dos demais, né? A maioria joga com o pé direito, então o centroavante que usa o pé esquerdo, ele tem, assim, algumas vantagens, assim como é o zagueiro que sai com o pé esquerdo, né? Então, é muito procurado esse tipo de jogador. E aí, cara, tem muitos jogadores. E o scout, ele simplesmente usa as ferramentas, cara, e aparece já aquele jogador específico que ele quer. Jogador de velocidade, jogador de profundidade, jogador de ponta armador, né? Como é o próprio Luiz Henrique, ele tem jogado como um ponta armador, construtor. Ele não tem jogado somente como ponta de profundidade, né? Ele usa a profundidade quando ele está sempre no mano a mano. Mas no balanço do jogo, ele usa muito como ponta armador. Você pode ver que a maioria das bolas que o Luiz Henrique pega, ele está de costas para o lateral adversário e ele está sempre municiando ou o nosso lateral que está recuado ou um meia. Você pode ver a maioria das bolas do Luiz Henrique e ele espera o momento certo para poder virar e poder partir em progressão. Então, isso é uma característica de um ponta construtor, correto? Ele faz 80%, 75% de ponta construtor e 25% de ponta de profundidade. Então, é mais ou menos essa característica do Luiz Henrique no atual elenco do Botafogo, na gestão do Arthur Jorge. Então, é mais ou menos por aí. Bom, mas isso é uma questão do scout procurar. Tem muitos jogadores. Não se preocupe, torcedor botafoguense. Nasce jogador, aparece jogador que nós nem conhecemos, inclusive brasileiros. Existem brasileiros que nós nunca ouvimos falar que está... por exemplo, o Flamengo, que é o tal de Juninho agora, o tal centroavante. O cara está no Azerbaijão. Um cara que nunca se ouviu falar do cara. Tá lá. E o Flamengo quer. Não estou aqui comparando o Flamengo com o Botafogo. Estou só contextualizando porque é um jogador que você nunca ouviu falar. Eu nunca ouvi falar. E me parece que, inclusive, é um centroavante canhoto. Eu vi alguns lances dele aí nos programas. Ele conclui muito com o pé esquerdo. Então, é mais ou menos por aí. Então, vamos ficar tranquilo. Muitos jogadores no futebol sul-americano. Eu assisto muito o Josa Novares, eu gosto de dar crédito, eu não me preocupo, eu gosto de dar crédito, eu assisto muito o Josa Novares. O Josa Novares, a cada vídeo que ele faz, principalmente quando ele fala do Botafogo, porque ele fala de todos os times, né? Ele busca aquele jogador que se encaixa em determinados clubes, né? Por conta da sua característica. E ele fala sobre o Botafogo, ele já apresentou muitos jogadores. O Luciano Acosta, que está na MLS, o Joaquim Pereira, que poderia ser ali um substituto maravilhoso para o Marlon Freitas. Isso ele já fez o ano passado. E esse ano ele continua fazendo. Agora mesmo ele já apresentou ali 3 ou 4 jogadores, inclusive treinadores, né? Como o Ricardo Soares, que ele falou, Bruno Genésio, treinador. Cara, então eu ouço muito, eu vejo muito, por isso que eu falo alguma coisa. Tudo que eu falo, eu já ouvi alguém falar. E eu faço a minha análise. Pô, esse cara tá falando uma coisa coerente. Eu não tiro ideias só da minha cabeça. Algumas são da minha cabeça. Eu lembro que há muito tempo, algum tempo atrás, eu falava do André Ramalho, né? Quando o Botafogo estava procurando um zagueiro,
Eu falava, cara, André Ramalho, eu vi, o cara jogou no Ajax por tanto tempo. Pô, não é possível que um cara que joga no maior time da Holanda ou num dos maiores times da Holanda não seja um bom zagueiro, não saiba jogar, né? Então, vai aí. E aí, logo depois veio o Corinthians e contratou. Ah, você que descobriu o André Ramalho? Não, eu falei sobre ele. Mas eu falei antes até, o Corinthians poderia ter ele no scout há muito tempo. Mas eu falei antes dele aparecer. Então o Corinthians foi lá e contratou. O Vasco queria contratar, mas foi o Corinthians que contratou. Então é por aí. Se você pegar o vídeo, vai lá ver o vídeo que você vai ver. Que eu falei sobre o André Ramalho. Então, meus amigos, é isso aí. Meu nome é Celcinho, o nome do nosso canal Botafogo Sem Mimimi. Te peço, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação, compartilha nossos vídeos. Dá like, muito like. Like é a linguagem do YouTube. Passei do tempo? Passei, mas aqui é um conteúdo por dia. Tá? Eu vejo pessoas fazerem 3, 4 conteúdos aí de 10, 15 minutos e eu faço um conteúdo e às vezes eu passo de 20 minutos. Então é isso aí. Um grande abraço, saudações alvinegras. Dá like, muito like. Like é a linguagem do YouTube.